para começar, porque o Renato fala isso sobre os pênaltis, né? Para quem não pegou, teve o pênalti marcado do Kahneman, o que deu a vitória ao Inter. Quando estava 1-0 ainda, teve um lance que poderia ser pênalti do Nonato em cima do Ferreirinha. Pretzel, para você, os dois foram pênaltis? Um foi, outro não foi? Para mim, os dois não foram. Eu acho que no lance do Ferreira, o Nonato está olhando para a bola e acho que ele não quer atingir o jogador no alto. O Ferreira já vinha caindo, essa é a minha interpretação. Uhum. E no lance do Kahneman, para mim, tem várias câmeras aí. Até o meu amigo Rodrigo Vessoni colocou no Twitter dele, foi pênalti, muito pênalti, põe uma imagem que a bola teria pegado mais no braço, mas uma outra câmera que eu vi ontem, vendo 200 vezes, para mim não ficou conclusivo, quer dizer, para mim ficou muito polêmico esse lance, então aí eu não daria. Para mim o 1-1 seria o resultado final. Eu concordo que o Inter jogou mais do que o Grêmio, mas nesses dois polêmicos, na minha opinião, respeitando todas as contrárias, porque hoje tu não pode ter opinião, né? É bom tu sempre deixar esse adendo, porque qualquer opinião que tu dê hoje, tu é destruído em 5 minutos por um outro lado e é elogiado pelo outro lado. Então, assim, então eu sempre ponho, respeito todas em contrário, porque é exatamente isso para ampliar o debate. Então eu não daria nenhum dos dois pênaltis. Mauro, para você? Eu não marcaria o pênalti reclamado do Nonato no Ferreira, mas assim, pelas imagens que eu vi, estou exatamente agora revendo também, desde ontem, assim, conclusiva eu não tenho nenhuma. Do Kahneman? No lance do Kahneman. O outro eu não marcaria. Ok? Cada um pode marcar. O lance do Nonato com o Ferreira. A primeira impressão... Eu normalmente, aí o conceito de cada um. Eu normalmente, para marcar mão na bola, que é o caso, para mim tem que ser muito clara. Vários lances eu não marcaria, tá? Então, para dizer, eu sou um cara que normalmente não marco mão na bola, tá? Eu acho que a maioria das casos bate. Esse caso específico, eu não consigo ter a certeza absoluta, mas para mim, e aí eu pergunto para vocês, eu jogo para vocês essa questão. Para mim, a bola primeiro bate no braço do Kahneman. O que vocês acham? Para mim, ela primeiro bate na barriga. Na barriga, e você? Opa, desculpa. Não, você... Exatamente. Não, para mim não fica claro que ela bate primeiro no braço pela velocidade da bola. Eu acho que foi isso que o Luiz Flávio viu. Mas para mim não é conclusivo, também. Formiga, você acha que a bola bate primeiro onde? Porque assim, tem uma imagem de zoom agora, que tá até no Twitter aí, depois a gente conseguir botar aí. Para mim, no ao vivo, você pode ter essa dúvida, mas com o zoom, ela bate primeiro no braço. Deixa eu só dar um ponto, que essa imagem do zoom pra mim, é uma imagem da Grêmio TV. Tá. Mas ela bate primeiro mas ela é muito clara para mim, assim, ela vai direto aqui e desce. De quem se diz prejudicado, né? Isso. E deu ferramenta contra, porque essa imagem, para mim, ela é matadora. Para mim, ela bate primeiro no braço. Eu fiquei com essa impressão, mas insisto, eu tenho 7 de miopia num olho e 1,5 no outro, o que piora ainda mais, né? O melhor olho, mas os dois se degladiam. Então, assim, para mim, se ela bate primeiro no braço, que aí você tem que analisar nesse caso, e não é fácil analisar sempre, para mim eu marco o pênalti, que eu acho que o Kahneman deixa o braço um pouco, até pela experiência e inteligência dele. Eu acho que ele deixa ampliar a corporal no movimento, não antinatural, mas um movimento que a regra tem tipificado como, digamos, uma esperteza, aí eu marco. Agora, se a bola bate primeiro na barriga e depois no braço, não é pênalti, para mim, tá? Mas como eu entendo que a bola primeiro bate no braço, eu marco, e é um lance extremamente discutível. Qualquer interpretação, pênalti ou não pênalti, dá para discutir bastante. O que eu insisto sempre, não dá para discutir, como destacou o Renato, embora a gente compreenda toda a circunstância, ainda mais em Grenal, e ainda mais do Renato, que dá para achar isso aí, eu não gosto, e não gosto nada. Mas eu acho esse lance extremamente discutível, ainda mais o lance aos 49 do segundo tempo, de um jogo que tinha acabado de empatar aos 44, que dá para você ter isso, mas eu acho que a gente precisa ser profissional mais do que remunerado nessa hora para ter um outro discurso, tá? Mas enfim, esse é um lance extremamente difícil, até porque a gente está discutindo se é a primeira barriga ou o braço. Se bate primeiro no braço, que é a impressão que eu tive, marco o pênalti. Se é na barriga ou no braço, eu não marcaria, mas é o típico lance que qualquer opinião é muito válida e precisa fazer o que o Renato não fez, respeitar a opinião contrária. A Débora Garzapini, Pretzel, diz aqui, capaz que a Tainá e o Pretzel iam achar pênalti.
esse povo ainda acha que a gente tá assim, né? Deixa eu só avisar, Débora, eu tinha cadeira no Beira-Rio, cativa. Boa. Cadeira, viu? Eu ia com meu pai em todos os jogos. Eu fui de Coreia, Inter e São Borja, viu? Com 8 graus de temperatura. Viu? O Campeonato Gaúcho. Conta da Coreia, que aliás é um dos melhores nomes de torcida. Exato, eu não conhecia a Coreia, Tainá. Me diziam, vai ver um dia um jogo de Coreia. Eu fui, uma terça-feira, 8 graus em Porto Alegre, Inter e São Borja, eu fui ver. Então é o seguinte, eu fui torcedor do Inter, o Mauro eu sei que não acredita muito nesses sentimentos, mas eu perdi o sentimento, eu não torço mais. Eu gosto muito, por exemplo, do João Patrício Herman, eu torço para ele, que é um cara maravilhoso. Assim como eu acho o Marcos Herman, gremista, um grande amigo meu, um baita de um cara, que eu torço para ele também. Agora, eu não torço para idiotices que o Renato faz, como, por exemplo, em entrevista gravada, se recusar a responder uma pergunta, mesmo que ele tenha tido uma hora para responder a pergunta do cara. Então, é lamentável. Nessa eu tô com você. O meu ponto, para mim, foi pênalti no Ferreirinha. E para mim, eu não marcar. Se eu tô no VAR, no VAR não, ali ao vivo, sei lá, porque ali ao vivo eu acho que eu não ia nem conseguir saber se era pênalti ou não, porque eu lance muito rápido. Mas para mim não seria pênalti, só que se eu estou no VAR, eu não chamo. O que eu acho que pode, porque eu acho muito difícil ali mesmo. O que eu acho que pode ter acontecido é o VAR ter dito, o Luiz Flávio, a imagem que eu vejo é essa, e o Luiz Flávio ter dito, eu vi exatamente a mesma coisa. Acabou. Não tem por que ele ir no VAR. Então, acho que esse é o ponto para mim. Não acho que seja um escândalo, não acho que foi roubado, não acho que são cartas marcadas. Acho que teve um lance que pode ser marcado o pênalti. Eu não marcaria, mas acho possível o pênalti ser marcado. Agora, para mim, mais do que pênalti ou não pênalti, é o show ruim, vou reforçar, que o Renato dá na entrevista, o Formiga. E de fato ele é craque nisso, né? Pois é, tem gente que acha isso legal, que tem a ver com algo raiz, né? Fazem muita comparação com o Mourinho, que faz esses mind games aí. Eu acho que, em parte, o Mourinho se diminuiu na carreira em vários momentos por causa disso, principalmente naqueles embates com o Barcelona, aquele momento histórico que ele achava que tudo era pró-Barcelona, ele sendo técnico do Real Madrid, né, a maior grife do século XX, o time que historicamente sempre foi tido e havido como um time beneficiado, uma grande força. Esse time se colocou como coitado graças ao Mourinho em determinado momento. O Renato faz um pouco disso com o Grêmio e é absolutamente desnecessário porque o trabalho dele é maravilhoso, mas eu estou falando enquanto profissional / amante do jogo. Eu tenho dificuldade em conseguir reverenciar o Renato pelo personagem que ele cria, que joga contra tudo que o time dele joga. O trabalho dele é uma coisa de excelência completa. O personagem joga o Grêmio em outro lugar, assim. Eu sento para ver o Grêmio jogar, eu tenho prazer de analisar o Grêmio em vários momentos, né? Hoje um pouco menos, mas no geral, o trabalho do Renato é um trabalho prazeroso. As entrevistas dele tornam o trabalho dele antipático. Então eu tenho enorme dificuldade em casar isso. Estou falando aqui pela dificuldade da gente buscar a imparcialidade que as pessoas tanto falam, como é uma briga interna do que você está vendo, do que é de fato o trabalho, mas do que o Renato joga e polui esse mesmo trabalho com esse tipo de joguinho que não leva a nada, porque ele não é real. Desde quando existe complô a favor do Internacional? Se você conversar com qualquer torcedor colorado, o cara vai rir disso, né? Ele vai lembrar de 2005, em que, no final das contas, o Inter respingou no Inter a questão da máfia do apito, mesmo que aquele jogo nada tenha a ver com a máfia do apito, e várias outras situações, né? Os torcedores de Grêmio e Inter, assim como de Atlético e Cruzeiro, sempre reclamaram porque ficam fora do eixo. E agora vem o Renato, porque interessa a ele dizer que existe um interesse da CBF de que o Inter seja campeão. E aí casa com aquela idiotice que cansaram de falar, porque, olha, a CBF beneficia o Flamengo. O Flamengo passou 10 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, 2009 a 2019. O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro desde 79. Então, assim, se existe esse complô, ele é mal feito, né? Porque é uma incompetência absoluta. Sabe por quê? Sabe por que esse negócio de complô? Porque o Francisco Noveleto, que é conselheiro do Inter, agora virou vice-presidente da CBF.
Mas esses movimentos sempre existiram. Presidente da Federação Gaúcha. Foi presidente da federação, mas quando ele foi presidente da federação, o Grêmio foi bicampeão gaúcho. Pois é, então, e o Inter não ganhou o brasileiro, até onde eu sei, nesse período aí. Então, ou seja, um bando de incompetente. É isso aí. E aí, complementando o ponto, né? O Renato fala frases que, se a gente pegar, o Renato já falou, o Cuca já falou, o Luxemburgo já falou, o Filipão já falou. Assim, o mancharam o campeonato é uma frase que cabe em todos os anos para quem interessa no momento em que interessa. É isso que me deixa revoltado, porque você joga irresponsavelmente para a galera em cima da credibilidade do campeonato que você joga com a entidade que já lhe deu títulos, e quando eu digo já lhe deu títulos, já lhe entregou taças com méritos seus, né? Que é o caso do Grêmio, que o Grêmio está disputando uma mesma competição que também é regida pela CBF, que até onde eu sei, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão debaixo da mesma asa. Então, o que ele fala é no mínimo contraditório, porque o campeonato que vale mais dinheiro, ele está na final, não faz sentido nenhum. E baseado num lance que é discutível, que eu acho que o do Ferreirinha tem debate, para mim ele já chega caindo na bola, mas há um movimento de braço, eu acho que dá para se discutir, e para mim o lance do Kahneman é pênalti. O Kahneman, nesse lance do Zoom, que a Tainá lembrou, que é da Grêmio TV, o Kahneman no Zoom, ele faz o movimento, ele vai para o lado, ou seja, ele tem a intenção de bloqueio, porém, eu acho que o Kahneman calculou mal, porque ele tentou ir com o ombro, e a bola pegou no braço, e beleza, se ele bloqueia ali, era um lance perigoso, né? A bola ia pro gol. Ele tá desviando a bola, ele salvou o que poderia ser um gol, mas ele errou o cálculo, e a bola pegou na mão, e depois desce. Então, para mim, é pênalti. E esse zoom, que é fogo amigo, né? Porque o Grêmio botou, olha aqui o zoom. Eu vejo a imagem e falo, beleza, tá só confirmando o que eu já achava. Então, se você tá discutindo, se a gente tá aqui, tem 4 cabeças debatendo, um acha que não foi, os outros ficam naquela, pode ser, o Prédio acha que não. Tem uma discussão, isso não pode ser um escândalo. Escândalo é se os 4 aqui estivessem dizendo, meu irmão, só esse cara vira esse pênalti. É uma loucura isso que ele marcou, mas não é o caso. Então o Renato joga de novo pra galera, como joga pra galera quando vem com esse papo de que disputa grandes coisas com pouco dinheiro. Isso é mentira. O Grêmio cansou de jogar dinheiro fora com contratações de salários altos e que não funcionaram, salvou outras tantas, é verdade, como é o caso do próprio Diego Souza, mas até onde eu sei, o Marinho, que hoje é para muitos o melhor jogador do Brasil, passou pelas mãos do Renato e não foi de graça, e também não foi barato, e o Renato não conseguiu fazer o Marinho jogar. O Diego Souza, até onde eu sei, não ganhou um salário baixo. O Grêmio está entre as 5 folhas salariais mais altas do país, e o Renato é o segundo técnico mais bem pago, e ele vem dizer que o Grêmio não investe. Então o nome disso é o quê? O Grêmio é uma ONG, e ele é pago por um dinheiro da onde que vem? De um fundo social? Que eu saiba, não. Então esse papo de que o Grêmio não tem dinheiro e se coloca como um pobre coitado diante de mega empresários trilhardários é uma falácia que eu não entendo ainda quem cai. E eu lamento, porque o time dele é muito melhor do que as entrevistas que ele dá. É que, na verdade, bom, pelo menos para mim, num geral, é tudo para trazer o foco para si. Pro bem e pro mal. Ontem ele tenta tirar o foco da apresentação do time, que não consegue fazer absolutamente nada no primeiro tempo, e quando o time vence e vence com pouco dinheiro, é o que ele diz, né? Isso faz com que o trabalho dele seja ainda mais elogiado, com que ele seja ainda mais importante. No fundo, então, Tainá, assim, ele ganha, ele empata e ele é roubado, né? Desculpa, no fundo ele ganha, alguém botou isso no Twitter, ele ganha, ele empata, mas ele é roubado. Não existe o verbo perder pro Renato. Eu até acho que existe, tá? Não é todo jogo que o Renato faz isso também. Também acho que não dá pra gente exagerar. Ele perde e ele fala que perdeu. Mas, num geral, ele não sabe perder e este, pra mim, de fato, também é um problema dele.